o comportamento é sempre... esse comportamento coletivo ele é sempre meio passivo, né? Esse negócio que eu falei de fake news, por isso que eu falo, é tudo vem de cima pra baixo. Eles te controlam por um comportamento coletivo. Então, mas você foi lá pra trás, na Grécia, e depois de lá pra cá, dá essa... Dá um panorama. Dá um panorama do que essa guerra cultural ela afetou a gente. Eu acho o seguinte, nós tivemos muitos casos, muitas pessoas, muitos grupos, que eles sempre tentam salvar a sociedade de alguma forma que é pelo controle, entendeu? Então você tira a liberdade das pessoas, porque as pessoas quando são livres, elas fazem merda. Isso é uma coisa que eu queria ensinar para algumas pessoas em Brasília, tá? Não vou citar os nomes, mas assim, tem muita gente em Brasília que precisa aprender isso. Fala assim, nossa, as pessoas estão fazendo merda. Então, mas quando você tenta controlar, aí quem faz a merda suprema é você, entendeu? Deixa as pessoas fazerem merda. Deixa as pessoas... uma certa... A gente precisa ter uma tolerância com um certo nível de merda na sociedade. Entendi. Para nós sermos pessoas minimamente... Para a gente não virar genocida. Entendi. Eu acho uma boa coisa na sua vida. Você fala assim... Você tá falando que quanto mais se controla a sociedade, a merda é muito maior que acontece. É muito maior. É. Então você a história já mostra isso, né? Já mostra isso. Então assim, você teve sempre pessoas que estavam tentando controlar o que é verdade, o que é beleza, o que é... Qual o caminho que você deve seguir na política, na religião, não sei mais o que. Bom, isto posto, eu acho que nós tivemos muitos e muitos casos. Você vê, desde do que a gente conhece por história, né? Lá de trás, Grécia, Mesopotâmia, não sei mais o que, toda a história da Bíblia. São histórias de pessoas querendo controlar o que é verdade. Por que Jesus, por exemplo... Mesmo que você seja um ateu, vamos contar essa história aqui para um ateu. Por que Jesus foi crucificado? Para pensar nisso. Porque assim, Jesus está lá fazendo, sei lá... Fazendo os milagres dele, não sei mais o quê. Ensinando umas paradas tudo legal, tudo coisa boa. Exato. Aí de repente, tipo, alguém apareceu e falou assim, nossa, eu vou crucificar esse cara. Não foi isso. Porque ele estava atrapalhando a lei... A lei da época. Da época. Você entendeu? Então assim, você começa a falar, bom, se eu estou dominando a lei, e olha que é uma lei também sacerdotal, ou seja, uma lei divina, de certa forma, né? Ou pelo menos que a original foi divina e você começa a mundanizar esta lei. Vai falar assim, mas peraí, se as pessoas estão seguindo Jesus, não estão me seguindo aqui, não estão me dando dinheiro, não estão... E eu estava esperando um líder militar, que história é essa? Ele começa a ser perseguido cada vez mais. Bom... Olha pra toda a história que a gente conhece, Idade Média, tudo aquilo que você conheceu, você vai ver como a ideia da concentração de poder e do controle social só aumenta. Cada vez que você tem um novo século, isso aí vai aumentando. Quando você tem, por exemplo, o que eu acho que é um dos grandes momentos, né, Mas a Idade Média, por exemplo, não é o ápice do controle? Não acho, cara. Não? O que o político mandava na Idade Média? Ah, você tá falando do político, né? Mas mesmo a igreja, cara. Não, tô falando do feudo, sabe? É controle dentro de controle, dentro de controle... Por que o feudo é murado? Pergunta que eu sempre faço pra todo mundo quando eles começam a discutir a Idade Média. Por que o feudo é murado? Pra proteger de ataques externos, não sei. É? Exato. Então significa o seguinte... Se não tivesse muro, aquele cara tava no pior do que... Entendi. Então... Era bom eu estar dentro do muro. Quando você tá na Idade Média, se você é um proletário como eu, que tá na Idade Média, você tá lá falando, acabei de nascer, tô aqui, beleza. Aqui tudo aberto, vai chegar polícia... Vai chegar um cara, vai estuprar minha mulher, vai roubar minha plantação e é isso. Ferrou. Então o que se cria? Justamente isso que é chamado de indentured servitude, né? Que é a servidão. É que quando a gente fala servidão voluntária, a gente está usando um termo mais moderno, né? Mas existe servidão, esqueci. Mas é assim, como se fosse uma servidão voluntária. No qual você fala assim, tá bom, olha, eu vou entrar aqui nesse feudo, eu vou por que a gente tem condomínio fechado hoje? Por que a gente tem prédio hoje? Você tá tentando fazer um equivalente a um feudo. E o cara que tá lá na favela, o cara tá se lascando. O cara vai trabalhar na sua casa, etc. Vai tá buscando alguma forma de proteção. Você faz a mesma coisa. O que é chocante para a gente, no final das contas, é uma coisa. É que o senhor do feudo, por conta de produção, não sei mais o que, ele tem o direito do castigo físico. E isso é realmente chocante pra gente. Mas, cara, é a única coisa. Quando você vai ver aqueles impostos, sabe, que você estudou pro vestibular, né? Quais são os impostos da Idade Média, não sei mais o que. Calcula tudo aquilo ali. Me fala, o ICMS que você paga, vê se você chega perto, sabe? Se tudo aquilo ali chega perto. ICMS, IPTU e mais um, só 3.
Não tô nem falando Se do o seu imposto de governo renda. decidir me bater também vai virar a mesma coisa que era. Entendi. Cara, mas não é a mesma coisa. Vai virar uma coisa muito estupendamente pior, né? entendeu? Então, assim, a Idade Média... Então vai aumentando o controle. Exato. Antes da Idade Média... Antiguidade, aí você tem vários lugares, né? Império Romano, como é que tava? Uma Grécia extremamente decadente também. O Império Romano, por exemplo, você nunca imaginaria Júlio César, que virou, né, um imperator, né? Ele vira um dictator também por, acho que, salvo engano, 10 anos, acho que um pouquinho menos. Que ele pode ditar algumas leis, né, no lugar do Senado. Ele nunca poderia fazer as leis como são decididas numa certa cidade de um certo país, entendeu? Em uma semana. As leis que são decididas nessa certa cidade de um certo país em uma semana, elas fariam Júlio César falar, gente, não pode, né, gente? Peraí, não dá pra vocês mandarem tanto assim. Mandar no que a população pode ler, Júlio César nunca falei. Nunca se meteu. Mandar no que a população pode acreditar. Meu, era o Império Romano, ele não ficava convertendo todo mundo aos deuses romanos. Não. Poderia seguir os deuses, o que acreditava. Tanto que assim, a história da Bíblia. Tipo, ele chega lá, coloca, né, os seus minions ali no final das contas. Ele manda os judeus, ainda ele pergunta pro judeu, fala assim, então, sacerdotes, esse cara não fez nada, como é que é a história aí? Quer dizer, ele não tem conversão forçada. Hoje em dia, você vai ver as leis de uma certa cidade entendeu? De um certo país. Cara, você fica assustado, fala, não, mas é tudo, é controle de informação. E aí eles falam que é tudo pela democracia. Eu falo, existem problemas com este termo, porque ele é associado imediatamente a coisas boas. Eu acho que isso é uma certa complicação. Você falando a palavra democracia. A palavra democracia.